Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algo que me deixou extremamente preocupada, né? Apreensiva, que foi a minha bebê de 5 meses ter contraído o Covid, né? O que que aconteceu? Eu trabalho 2 tardes por semana no meu consultório e a minha mãe fica com a minha filha. A minha mãe praticamente não sai, nem ela nem meu pai não saem de casa desde que iniciou a pandemia. Eles ficam muito em casa, quando sai eles se cuidam, mesmo agora que foi liberado para ficar sem máscara, sempre se cuidando. E a minha mãe não sabe onde, mas ela acabou contraindo o Covid. E a minha filha pegou dela. E aí na madrugada de uma quarta para uma quinta-feira, a minha filha estava um pouco chorosa, eu dei mamar para ela e eu coloquei ela aqui no meu colo, né, no meu ombro, e eu senti ela mais quentinha, ao toque. E eu tenho um termômetro daqueles de infravermelho, que fica do lado da minha cama. Já, na hora, já coloquei nela, temperatura normal, tava 36,5. E ela chorosa, chorosa, meu marido, e ela no colo, eu balançava, e ela não parava, meu marido levantou, pegou ela, primeira coisa, ele falou, será que ela não tá com febre? Já foi, colocou o termômetro de novo, dava temperatura normal. Até que ele ficou um tempão com ela ali no colo, quase 1 hora, ela dormiu, ele colocou ela no berço, ela ficou. De manhã, a hora que acordou, ela mamou normal. Eu peguei ela e senti ela quentinha. Fui ver a temperatura com aquele do infravermelho, 36,3, por exemplo, eu não me lembro. Falei, gente, mas não tá normal. Aí eu peguei aqueles termômetros digitais que a gente coloca embaixo do braço. Coloquei esse termômetro nela, que ela ficou muito brava, e eu via no olhar dela que ela não estava bem, ela estava com o olharzinho mais caído, mais triste, e eu sentia que ela estava quentinha. E quando ela acorda já conversando e se mexendo um monte, e ela estava assim, paradinha, ela não queria nada, ela estava só resmungandinho. Não ficava bem no colo também, ficava chorando, tava assim, parecia que ela estava incomodada. E aí eu coloquei esse termômetro digital. E aí marcou febre, 37,9. Na hora, né, você já fica um pouco aflita. Coloquei nela o Chofebre, coloquei até na testinha dela aqui, coloquei um inteiro. Aí ela não queria, ela ficou incomodada, ela chorava mais ainda. Deu uma meia hora, a febre dela não baixou. Aí eu dei umas gotinhas de paracetamol, conforme a médica dela tinha orientado. Caso ela tivesse febre, poderia dar o paracetamol. Dei uma quantidade um pouquinho menor ali do que era pro peso dela. E a febre dela baixou. Só que mesmo assim eu fiquei bem preocupada. E conseguimos ali um encaixe para a médica dela atender ela no final do dia. E ela atendeu, fez exame clínico na Mia, não tinha nada. Nada. Não, à tarde ela teve mais um episódiozinho de febre. E eu dei novamente eu não dei a medicação para levar no médico para ver o que ela falava. E ela prescreveu Novalgina, xaropinho lá, 2 ml, se eu não me engano, era para dar para ela. E prescreveu essa medicação que era para dar em caso de febre ou de dor. Eu dei essa medicação para ela no dia, à noite, e ela dormiu. Dormiu bem. No outro dia, ela começou a tossir. E a médica falou: olha, no exame clínico ela não apresenta nada, mas essa febre indica que tem alguma coisa que está acontecendo. Pode ser que amanhã os sintomas de algo apareçam, né? E aí ela falou, fica de olho na febre, se ela vai tossir e tudo mais. Enquanto nós estávamos na consulta, meu pai foi comigo, a minha mãe mandou mensagem pro meu pai, que ela tinha positivado, estava com Covid, que era para avisar a médica. Então a médica falou, olha, provavelmente é. Então os cuidados que você deve ter é assim, vai monitorando mesmo a temperatura dela, vou te passar essa medicação, que foi a Novalgina, que vai ajudar a aliviar o desconforto, né, às vezes da gargantinha dela, dorzinha no corpo e tudo mais. Na sexta-feira ela começou a tossir. E é uma tosse de cachorro, uma tosse pesada, uma tosse seca, sabe? E ela tossia, e aí eu vi ela tava piorando, ali tinha hora que ela respirava, que parece que tava trancadinho. Daí eu pedi para médico o que podia ser feito, ela pediu para fazer a inalação.
Então eu fui na farmácia, adquiri um aparelho de inalação, fiz lá com a dose de medicação que ela passou, do soro, tudo. E a gente fez a primeira vez mais ou menos, né? Porque a minha filha também não deixava. Fez ali aquela inalação nela, um pouquinho. E continuei dando a medicação. E ela tossindo, um pouco desconfortável. No sábado, eu comecei a ter sintomas. Então, eu peguei da minha filha. No sábado, comecei a ter os sintomas. Tive tosse também, uma dor no corpo. Também fui tomando medicação, porque a gente vai tratando, na verdade, os sintomas. E para minha filha, eu continuei dando a medicação que a médica tinha passado, a Novalgina, e a inalação nós não fizemos mais, porque ela estava respirando bem, a tosse dela tinha melhorado muito, e assim, na verdade, ela estava melhor do que todo mundo. No domingo, eu falei, será que é o Covid, né? Mesmo, porque a gente não tinha feito o teste nela. E domingo ela já estava bem, mas eu levei ela na farmácia e a gente fez o teste, aquele do suave, e deu positivo, né? Então eu sabia, eu nem fiz o meu, eu sabia que eu também já estava com Covid. E a minha família inteira pegou. Foi a minha mãe, daí passou pro meu pai, pra Mia, eu peguei, meu marido, a minha sogra. Então todo mundo da família aqui que estava mais próximo acabou pegando. Todo mundo junto. E a minha filha mesmo, todos os adultos ficaram piores. Tem já 2 semanas, no caso, né, que eu peguei. Eu ainda tenho uma tosse residual, né, eu falo do Covid, tenho tosse, às vezes apresenta um cansaço, e cheiro eu não tô sentindo muito também, não. Apesar que diz que essa variante, ela não interfere, né, no paladar e no olfato, mas eu, particularmente, o que eu sinto cheiro muito forte é de coisas ácidas. Então, vinagre, eu sinto o cheiro, tô sentindo de longe. Mas, assim, é algo que também, eu acredito que com o tempo vai acabar passando. O álcool, tem um álcool que é com cheirinho no meu carro. Eu não sinto aquele cheirinho mais, mas o álcool mesmo, eu sinto muito forte, muito intenso o cheiro dele. No domingo, a minha filha não tinha praticamente mais nada de sintomas. Graças a Deus. Eu tava ruim, minha mãe tava todo mundo ruim, menos a minha filha. Na segunda-feira, tava ótima. Eu parei de dar medicação para ela, o último dia que eu dei foi no domingo. A médica falou que eu poderia medicar ela a cada 6 horas, não precisou. Porque ela não apresentava febre e ela tava bem. Ela tava brincando, conversando bastante, tudo. Então, eu acabei não dando a medicação a cada 6 horas. Ela falou que não tinha necessidade. Então, os sintomas, na verdade, que ela apresentou, o primeiro de todos foi a febre. A febre foi o primeiro. No dia seguinte, foi a tosse. E aí eu ouvia a voz dela, eu via que ela tava rouca, que ela falando, mas não é falando, eles ficam ali, né, conversando ali sozinhos na língua deles, mas eu ouvia a voz dela rouquinha. E ela tava assim, dengozinha também. Então, sintomas mesmo de tosse ela teve no dia seguinte. Primeiro dia febre, o segundo começou a tosse. O terceiro dia ela teve ainda tosse e não teve mais febre. Mas eu ainda assim dei a medicação por causa do desconforto, dorzinha no corpo e tudo mais. No quarto dia, foi o dia que eu fiz o teste, ela não tinha mais nada de sintomas. Ela tava muito, muito, muito bem. Mas eu optei por fazer o teste só pra gente ter certeza ali se era o Covid mesmo ou não. Informei a médica dela, ela falou que não tinha mais nenhum outro cuidado além que eu poderia ter, que era fazer aquilo que eu já estava fazendo, e aguardar e ir monitorando, né? Então, febre mesmo, episódio de febre, ela só teve no primeiro dia, depois ela não teve mais. E a tosse passou super rápido. Eu, como mãe, fiquei extremamente apreensiva, né? De um bebezinho tá com Covid e tudo, a gente fica assim, morrendo de dor, de ação, porque se o adulto já fica se sentindo mal, né? Imagina um bebê. Mas ela foi a que se recuperou mais rápido que todo mundo, graças a Deus, se recuperou super rápido, super bem. E os adultos todos ficaram ali, continuaram ali meio ruim ainda durante alguns dias. Então foram esses os sintomas que a minha filha teve durante o Covid, quando ela contraiu o Covid.
tá? E eu gostaria de tranquilizar vocês, as mamães também, porque primeira coisa, eu fui na internet, sintomas que pode ter, que pode acontecer com o bebê e tudo mais. Vamos tentar, eu sei, porque é muito difícil, quando se trata de filho, é algo que a gente não consegue controlar muito bem, né? Tentar controlar e a gente ficar bem para cuidar deles, né? Porque eles precisam, eles dependem da gente. Então, vai passar, mamães, se Deus quiser, se acontecer com vocês, vai ser tão tranquilo ou mais tranquilo do que foi com a minha filha. E levar também, né, no médico, se observou que tem febre, essa é uma época que tá bem propícia, a médica falou que agora tá aumentando muito a quantidade, o número de pessoas contaminadas com o Covid, tá voltando com tudo. A gente não tinha pego desde o início da pandemia, ó, já tem mais de 2 anos a pandemia, ninguém da minha família tinha pego, e agora a gente acabou pegando, né, foi todo mundo junto. Então, fiquem tranquilas, se Deus quiser, o de vocês também não vai acontecer nada. E peça aos seus familiares, assim como eu pedi aos meus também, para continuarem usando máscara quando sair, quando tiver contato com outras pessoas, tá? É importante a gente ainda ter esse cuidado, porque agora no inverno também tem outros tipos de vírus aí circulando que também podem ser transmitidos para os nossos filhos, né? Que às vezes para nós adultos não faz nada e para criança pode fazer mal, como a bronquiolite, por exemplo, tá? Então, cuidar bastante, pedir para os familiares para se cuidarem, protegerem todas as pessoas ali que tiverem mais contato com o bebê, que é uma fase que é crítica, né? Então, não custa a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama, tá bem? Vai passar, vai dar tudo certo e espero que muito mais rápido do que vocês imaginem, tá bem? Um beijo, mamães, e até mais!